o nosso Deus. Irmãos, Salmos de número 23 traz, portanto, essa mensagem para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso nos faz pensar, primeiro, que o Senhor está conosco no vale, naquele momento difícil. O Senhor está conosco, ainda que estejamos na região da sombra da morte. Isso nos faz pensar também que, a despeito do lugar e do contexto, nos lugares mais escabrosos que possamos estar ou viver, ou momentaneamente passar, o Senhor vai estar conosco. Isso nos faz pensar que nós não precisamos temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O medo paralisa, o medo nos domina muitas vezes, o medo nos faz ver coisas que não existem. Quando nós estamos dominados pelo medo, vem situações em que a nossa mente cria circunstâncias adversas que podem nos paralisar ainda mais. Mas a grande questão desse texto, irmãos, não é o vale, não é a sombra e não é o medo. A grande questão desse versículo é que o Senhor está comigo. A grande verdade desse texto é que o Senhor está conosco. E isso nos estimula a confiar de que Deus vai estar conosco, ainda que nós estejamos nesse cenário de vale, de sombra e de supostamente medo. Nesta noite quero falar sobre a prática da confiança. Salmos 37, lido aqui, fala sobre confiança. Os hinos, somente põe a minha fé, fala de confiança. Os cânticos executados, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que são firmes e permanecem para sempre. A última canção, não conhecia, linda canção, falando sobre confiança. E a minha pergunta é: como é que está a sua confiança em Deus? Como está a sua confiança? Ou em que você tem depositado a sua confiança nesses últimos dias? Nesse cenário de pandemia, nesse cenário de caos mundial, em que você tem depositado a sua confiança? Queridos, a prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, mediante a negação da incredulidade. É uma afirmação da onipotência divina. Deus é onipotente em qualquer circunstância. Por isso temos que entender sobre fé. Fé e confiança nem sempre são sinônimos perfeitos. O que nos ensina? Em certas passagens das Escrituras e em certas experiências pessoais, fé pode significar a bagagem doutrinária conhecida e aceita. Como, por exemplo, eu fiz algumas perguntas hoje aqui às irmãs, baseada em ensinos. Então, a sua fé pode ser estabelecida em cima de doutrinas, de ensinos que são estabelecidos. Agora, confiança pode ir um pouquinho mais além, porque significa uma ligação contínua do crente com o seu Senhor. Eu tenho essa fé a qual o ensino me traz, mas eu continuamente manifesto a minha confiança a esse Deus que me é apresentado. A fé focaliza mais a descoberta da salvação, da eternidade com Deus. A confiança, ela focaliza mais a descoberta da provisão diária e contínua de Deus. A fé, ela está mais perto da teoria e a confiança mais perto da conduta. Por isso que Tiago chama a nossa atenção, porque ele fala assim: como dizes que você tem fé se eu não vejo em você obras? A fé pode ser teorizada, mas se não tiver acompanhada de conduta, a fé em si mesmo, ela vai ser uma fé morta. Uma fé sem obras em si mesmo é morta. Portanto, irmãos, a fé seria a porta de entrada e a confiança seria o caminho que nós temos que percorrer. Não se pode ir muito além
dessas singelas considerações, porque uma e outra estão interligadas. Eu preciso de fé, do substrato, do conteúdo, da doutrina, do ensino, mas eu preciso diariamente exercer a minha confiança em Deus. E aí uma advertência, porque muitos param naquela ideia de que quando eu conheço o conteúdo, eu já não preciso de mais nada. Não. Agora que você tem o conteúdo dessa fé, a doutrina, o ensino, é preciso prosseguir, é preciso caminhar. A prática da confiança, irmãos, amarra o crente a Deus e não aos problemas que tornem a alegria e a liberdade de viver. É por isso que nós precisamos começar a entender sobre a questão da confiança, ou a plena confiança, que ocupa um espaço necessário na nossa devoção, na sua vida com Deus. Por isso, faço essa pergunta para você nesta noite: em que você tem depositado a sua confiança? Ou como está a sua confiança em Deus? Talvez você tenha bastante teologia na cabeça, mas a teologia por si só, se ela não for vivenciada no dia a dia, na sua experiência com Deus, ela vai ser um mero conteúdo. Assim também havia muitos escribas e fariseus que tinham muito conteúdo acerca daquilo que o Velho Testamento ensinava, mas quando Jesus estava na frente deles, eles simplesmente descreram. Não conseguiram entender que a vida cristã passava por Cristo. Não tinham uma vivente de fé em Cristo Jesus. Irmãos, temos que pegar como exemplos de confiança o nosso patriarca, o pai Abraão. A fé de Abraão é um grande exemplo para você e para mim. A confiança total não surge de uma hora para outra. Nós temos 3 momentos na vida de Abraão, irmãos, que nos levam a crer como Deus foi tratando Abraão, para que Abraão se tornasse para nós aquilo que nós temos como referência, de tal maneira que nós chamamos Abraão de quê? De pai? Pai da fé. Mas houve momentos em que isso foi sendo desenvolvido. Um primeiro momento que nós podemos entender, irmãos, é quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão lá do território do atual Iraque, chamando Abraão que ele saísse dali da região da Mesopotâmia, indo para a região de Israel. E a Bíblia fala que Deus deu essa ordem para Abraão, mas Deus não deu GPS, Deus não deu um mapa, Deus não deu nada, simplesmente disse: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Gênesis capítulo de número 11, 2 vai falar que Abraão simplesmente pegou a sua família, pegou a sua esposa, pegou os seus animais, pegou a sua esposa e foi, sem saber onde seria esse lugar. Esse é um primeiro momento, irmãos, em que a Bíblia nos apresenta Abraão sendo chamado a viver por fé, porque ele tinha que confiar que Deus estava conduzindo a sua história e a sua vida. A vida do crente também é assim. Muitas vezes nós não sabemos onde é que vai chegar, mas nós temos que crer que quando Deus nos dá uma direção, uma palavra, Ele tem um destino final. E Abraão é esse, irmãos, que é chamado a tomar uma decisão por fé, sair de Ur e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar. Sair. Segundo momento, irmãos, da vida de Abraão, que nos mostra esse desenvolvimento da fé de Abraão, é o fato de que agora esse homem recebe uma promessa de Deus. Hoje cedo falamos sobre isso, quando Deus diz para Abraão que ele seria como a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas Abraão já era um homem idoso, mais de 60 anos provavelmente, e com uma baixa capacidade de fertilidade. Sara, uma mulher já idosa, senil, com baixa produção de óvulo, certamente uma mulher que já tinha entrado num quadro em que não havia mais a produção, a menopausa já estava ali, e numa condição dessa, a capacidade de produtividade, tanto de um quanto do outro, é zero. E Deus fala com Abraão: Abraão, apesar da sua senilidade, apesar de você ser um idoso, eu vou te dar um filho. Irmãos, aqui Deus mostra Abraão lidando com aquilo que é improvável. Um casal de idoso ter filho.
Hoje nós sabemos que por manipulação genética é possível, mas naquele tempo não tinha nada disso. Era apenas crer na intervenção soberana de Deus. O segundo momento, irmãos, então que Deus trabalha e trata de Abraão, onde tudo começa em Ur dos caldeus, e depois de marchas e marchas, Deus dá essa palavra para Abraão, que ele seria produtivo, Sara seria produtiva. Interessante, como disse hoje cedo, que apesar do chamado de fé, não se exclui a possibilidade de erros que podem ser marcados por toda uma existência. Abraão também foi marcado por um grande erro. Na nossa caminhada de fé, irmãos, nós podemos cometer erros. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a nos arrepender dos erros que praticamos. E o que aconteceu com Sara e Abraão foi muito sério. E nós sabemos hoje a gravidade disso, que foi o surgimento dos islâmicos. Os muçulmanos advêm de uma relação de Abraão com Agar, com a escrava. A partir desse momento, então, surge um novo povo, uma nova raça, que contrapõe exatamente aquela promessa que Deus havia dado para Abraão, que ele seria pai de muitas nações através do relacionamento dele com Sara. E a partir disso viria o nascimento de Isaac, onde Isaac seria o filho da promessa. Irmãos, a nossa vida de fé não exclui erros. Agora pensa você, casa de Abraão, tendo agora Abraão tendo seu filho com Agar, que é aquele que é o mais velho, Ismael, e posteriormente a isso, irmãos, nasce Isaac, filho dele com Sara. E a convivência daquelas duas mulheres naquele ambiente familiar. Imagina que dificuldade. Que dificuldade agora Abraão tendo que lidar com isso. E se você ler o capítulo de número 21 de Gênesis, você vai ver o drama de Abraão quando essas duas mulheres têm um grande conflito. Casa de crentes tem problema. Casa de Abraão tem problema. Nossas casas têm problema. Apesar da sua vida de fé, da nossa vida de fé, não nos exclui de passarmos por momentos e fruto de decisões erradas ou impensadas, desobediência ou até mesmo de incredulidade, lidarmos com situações as quais nós amargamos a vida toda. Mas ainda que nós amarguemos nessa vida, esses erros, nós sabemos que são perdoáveis. Pecado sem perdão é a rejeição da palavra, do Evangelho, da graça do Senhor. Esse não tem perdão, aí não tem jeito, é inferno mesmo. Mas quando nós corrigimos, entendemos que houve erro, que é possível consertar o que está errado, Deus muda tudo. Mas isso não exclui, irmãos, o fato, como disse aqui, que a nossa vida de crescimento na confiança com Deus é uma caminhada, é uma jornada. Você não nasceu pronto. Você não está pronto, acabado, a ponto de falar assim: pastor, a minha vida cristã já está pronta, eu não preciso de mais nada. Então tá bom, se vou orar, pode ir para o céu. A sua vida não está pronta, a minha vida não está pronta. Encerra-se quando nós morremos. Então, se nós estamos vivos, é que Deus tem um plano para consertar e ajustar aquilo que ainda não está totalmente ajustado na nossa vida. Primeiro momento de Abraão, Ur dos caldeus. Segundo momento, confiar que Deus haveria de cumprir a promessa. E o tempo, o exercício da sua confiança foi cerca de 25 anos. Uma vida de um jovem adulto. 25 anos esperando que Deus cumprisse. 75 anos, esse homem recebe essa palavra, essa promessa, e aos 100 anos, idoso, senil, a Bíblia chama isso de amortecido, a dona Sara, numa condição de incapacidade, de fertilidade, agora se torna fértil. Abraão, certamente com uma incapacidade de fertilidade, se torna um homem capaz, viril, a ponto de ter uma relação sexual com um casal de 100 anos e gerar filhos. Vem então Isaac. Mas, irmãos, a vida de confiança em Deus não para em Isaac. A vida de confiança em Deus tem os momentos em que Deus prova e testa a quantas andas a nossa fé e a nossa vida.
E agora esse Abraão é testado, quando Deus lhe faz um teste. O teste que Deus faz com Abraão em Gênesis capítulo de número 22, não significa que Deus era um Deus tirano e que matava crianças, e que, tal qual nos dias de hoje as maternidades e as leis estão sendo favoráveis ao infanticídio, à morte de crianças no ventre ou posterior a isso, com crianças sendo vendidas ou sendo mutiladas por conta dos órgãos. Deus não é um Deus como Moloque, que aceita sacrifício de crianças. Mas Deus fez um teste. E o teste de Deus foi um teste duro. Um teste duríssimo. E nesse teste Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que agora você me entregue o seu filho. Mas não entregar como posteriormente Ana entregou no templo. Que você vá até um altar em Moriá e você sacrifique seu filho para mim. Irmãos, Abraão, ao ouvir essa palavra, ele não pestaneja, ele não duvida, ele simplesmente cumpre piamente, ipsis litteris, o protocolo de Deus. E o protocolo de Deus era que ele pegasse a criança, pegasse o cutelo, subisse até o monte e ali ele sacrificasse Isaac, o filho da promessa, o filho que ele esperou quanto tempo? 25 anos. Irmãos, Abraão cumpre, está ali, Isaac, a criança, pronto para sacrificar. A lição que nos fica, irmãos, sobre isso é que cada um de nós tem o seu Isaac. Tem aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas e que nós amamos profundamente. Um casamento, um filho, um trabalho, um dom, uma habilidade. Algo conquistado com muito sacrifício. E que agora você tem que colocar no altar do Senhor. Eu confesso para vocês que para mim não foi fácil, 1984, eu colocar no altar de Deus o meu emprego na Siderúrgica Mendes Júnior. Foi muito difícil. Colocar no altar de Deus a minha carreira como funcionário da usina. Estável, bom salário. Foi muito difícil para ser o que eu sou. Foi muito difícil. Eu chorei muito diante de Deus. Mas eu tive que colocar no altar. Quando a gente coloca no altar aquilo que Deus quer que a gente coloque no altar, uma carreira, a vida, o que for, ministério, Deus frutifica e Deus abençoa. E foi isso que aconteceu com Abraão. Deus mostrou, Deus testou Abraão. E naquele último momento, em que o cutelo está levantado, as mãos, punho levantadas, com a força que haveria de degolar a cabeça de Isaac, Deus diz: não mates o menino. Não mates o menino. Amados, aquela voz para não matar veio no momento certo, mas no momento em que o teste avaliado e estabelecido tem como resultado a aprovação da confiança de Abraão, de que, em Hebreus nos diz isso, que Abraão cria, que ainda que ele, com as suas mãos levantadas, e Deus não dissesse nada, o cutelo descesse, degolasse o pescoço daquela criança, Abraão cria que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tirou ele de Ur dos caldeus e conduziu Abraão para a terra que ele haveria de possuir. Esse Deus que tornou ele fértil, que tornou Sara fértil, esse Deus haveria de reajuntar aquele corpo, reajuntar aquelas células, aquele organismo, refazer a parte sanguínea, a parte muscular, a parte óssea, a parte de cartilagem, os nervos. Deus haveria de reajuntar e falar: Abraão, toma o teu filho de volta, está aqui. Era essa confiança que Abraão tinha. Mas, irmãos, não pense você que essa confiança veio da noite para o dia. Essa confiança veio da jornada, da caminhada, do dia a dia. E muitos querem pensar em confiar em Deus
Mas a primeira prova, eles fraquejam, a primeira prova, eles se rebelam, a primeira prova, eles se revoltam contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra as pessoas, contra tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Abraão é esse momento, é esse homem, irmãos, que mesmo diante da desesperança, como nós falamos aqui hoje cedo, mesmo diante da desesperança, ele creu contra essa desesperança. Peço que a igreja abra comigo Romanos capítulo 4, verso 8, para que a gente leia juntos esse texto. Romanos capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, Romanos 4, verso 18, digo, viu? Romanos 4, 18. Vamos ler junto aí? 4, 18. Vamos lá? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu contra a esperança. E você, como descendente de Abraão, porque se você crê em Cristo, você é um desses que fazem parte dessa descendência de Abraão. Então você também é chamado para olhar para esse mundo, para esse cenário de caos, de dificuldade, de problemática, de crise constante, e parece que cada dia que passa as crises aumentam cada vez mais, familiar, relacional, financeira, trabalho, educação, moralidade, ética. Cada dia que passa essa crise aumenta mais e mais e mais. Apesar disso, você é chamado para viver a esperança cristã. Ninguém quer casar, mas você quer casar porque você sabe que casamento faz parte do plano de Deus. Ninguém quer ser fiel à sua esposa, ao seu marido, mas você é fiel à esposa, ao seu marido, porque você sabe da palavra de Deus. Ninguém paga suas contas direito, mas você paga porque você é servo de Deus e dá um bom testemunho. Isso, irmãos, tem a ver com aquilo que eu creio ser transferido na minha ética cristã, de tal forma que agora vai ser traduzido na minha vida de fé. Irmãos, a prática da confiança começa a partir da primeira resposta às revelações e promessas de Deus. Ela deve crescer a ponto de aprender a esperar contra a esperança. Isto é, acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando não há o menor motivo para crer. Como no caso de Abraão, como nós lemos aqui em Romanos 4, 18. Ele não tinha motivo para crer, mas ele creu. Ele não tinha razão para crer, mas ele creu. Ele confiou. Irmãos, a teologia dos pobres recursos é aquela que deposita em coisas frágeis, efêmeras e passageiras. Teologia dos pobres recursos tem a ver com quando o homem é tentado a pôr a sua confiança, por exemplo, em pessoas ou em coisas e novidades que não suportam o peso dessa entrega. Por exemplo, é preciso confiar em Deus e não em si mesmo. As pessoas confiam nelas mesmas, batem até no peito, eu confio em mim mesmo. Provérbios, capítulo de número 28, verso 26, fala isso. É preciso confiar em Deus e não em si mesmo, nos recursos pessoais, como quem diz, quem confia em seu bom senso é insensato. Quem bate no peito e fala, eu confio em mim mesmo, a Bíblia chama de insensato. É preciso confiar em Deus e não na carne, nos recursos cerimoniais. A Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 3, 4, de número 4 a 11, quando ele fala assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo está dizendo isso, mas o que é para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu poderia confiar nos meus títulos. Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo tinha uma história no partido, no aspecto do militarismo do Império Romano. Eu podia confiar nisso tudo, mas não confio em nada disso. Nada disso para mim serve, porque eu confio em Cristo. É preciso confiar em Deus e não em homens.
Jeremias capítulo 17, 15 fala isso. Não em homens, em recursos iguais aos nossos. Homem é tudo, como se fala, tudo comedor de feijão. Tudo comedor de feijão. Você vai confiar em quem é comedor de feijão igual a você? Aí a Bíblia chama a atenção. Maldito o homem que confia em quem? No homem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o homem vai estar comigo. É isso? É preciso confiar em Deus e não em príncipes. Quando a Bíblia usa a expressão príncipes aqui, irmãos, é uma referência aos governantes. Governantes, aqueles que nos governam. Ou seja, é preciso confiar em Deus e não nos recursos políticos. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. É a Bíblia dizendo isso. Nem o de lá e nem o de cá. Não confie nos homens. Não confie em príncipes. E hoje nós estamos vendo aqui um conflito, uma beligerância absurda, porque nós estamos colocando a nossa confiança em quem? Em homem. Lado de lá, do lado de cá. É preciso confiar, irmãos, não em palavras falsas, em recursos que são usados para as mentiras. Quando a Bíblia fala isso, que vos confiais em palavras falsas, para que pois nada vos aproveitam. Muitas palavras falsas, e as pessoas colocam a sua confiança nelas. É preciso confiar em Deus, e não nos bens e nas riquezas, nem nos recursos seculares. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a sua folhagem. Provérbios capítulo 11, verso 28, traz essa mensagem para nós. Então, confiar em Deus. É preciso confiar em Deus, e não em carros, em cavalos. Expressão de Isaías 31, 11. Carros e cavalos. Não confie no material bélico, no seu poder de destruir o outro. Não faça isso. Isso, irmãos, é uma teologia que busca pôr a confiança em coisas, em pessoas, em cenários frágeis. É por isso que a Bíblia nos chama a atenção no Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Hoje eu vi uma cena muito interessante, rolagem do celular. Havia uma capivara, estava em um pântano, e havia exatamente essa mensagem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E no meio do pântano, um monte de, não sei se jacaré ou crocodilo, mas ela passeava. Ela andava no meio dos crocodilos e jacarés, ela passeava. E a mensagem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É fato, irmãos, que em sã consciência ninguém vai se expor a uma situação de risco absurda. Mas muitas vezes a vida nos impõe a situações de risco, a situação de vale, a situação de sombra da morte, a situação onde nós somos confrontados com os nossos maiores medos. Mas quando passarmos, saber que o Senhor está conosco, confiar de que o Senhor está conosco. Então é preciso confiar em Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É preciso confiar em Deus, ainda que um exército se acampe contra nós, como diz os Salmos de número 27:3. É preciso confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Salmos 46. É preciso confiar em Deus, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja alimento, ainda que. Agora, é fato que nós precisamos, à medida que nós caminhamos, como Abraão, Ur dos caldeus, o nascimento de Isaac, e a prova maior, que foi expor seu filho Isaac ao sacrifício, há uma caminhada. É fato que você, na vida cristã, não vai chegar no grau 3, digamos assim, sem passar pelo 1, pelo 2. Você tem que passar. E vai passar.
Agora, se já no 1 desistir, não foi perseverante. E se já no 1 parar, é sinal que seu coração pode ser aquela terra fértil. Você se lembra da parábola das sementes? 3 terrenos. Um quarto absurdamente abençoador. Beira do caminho, no meio dos espinhos, solo rochoso. Muitos, no meio dos espinhos, vem perseguição, tribulação, e aquilo vai o quê? Sufocando. Recebeu a palavra, entusiasmo, alegria. Perseguição, tribulação, vai sufocando. E vai invalidando o efeito da semente lançada do Evangelho. Quem entende a parábola das sementes não tem crise nenhuma sobre quem é salvo, quem não é, quem está na igreja, quem não é. Porque Jesus é muito claro nessa parábola. Os 3 terrenos são pessoas. As 3 sementes, o Evangelho. Solo rochoso, coração duro. Beira do caminho, os pássaros vêm, comem. No meio dos espinhos, tribulação, perseguição. Mas o solo fértil, a palavra recebe a semente. E parece que o solo fértil possibilita que aquela semente ela vá aprofundando as suas raízes, e esse aprofundamento é um crescimento invertido, não é um crescimento primeiro para cima, é um crescimento para baixo. E eu já ouvi uma história do bambu chinês, que ele leva 5 anos para apontar a sua cara no solo da terra, porque ele fica 5 anos crescendo para baixo. O bambu chinês, quando chega a crescer, pode vir o vendaval que for, pode vir a tribulação que for, pode vir a tempestade que for, vai encurvá-lo, mas não vai destruí-lo. É isso que a Bíblia fala acerca da nossa confiança. Os que confiam no Senhor são como monte de Sião, que são firmes e que não se abalam. Aí a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que quando nós temos essa estrutura dessa confiança, quando chegamos nesse grau 3, me perdoe usar essa expressão, essa metáfora, nada mais vai abalar você, nada mais vai assustar você. Sabe por quê? Porque a semente caiu em terra fértil. E já indo para a conclusão dessa fala, irmãos, a teologia do castelo forte é a teologia da confiança. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. A teologia do castelo forte é a teologia em que nós confiamos nas promessas de Deus. E essas promessas são santas e são preciosas. E cada uma delas haverão de se cumprir sobre a nossa vida mediante a ação do próprio Deus. E como de maneira simbólica aqui a água sendo derramada sobre a cabeça dos que foram batizados, é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso ser. E esse Espírito Santo, esse sangue precioso de Cristo sendo derramado em nós, vai limpando e vai trazendo em nós algo novo, um renovo tremendo sobre a nossa vida e a nossa história. De maneira que surge então agora uma plena confiança em Deus, no caráter de Deus, no amor de Deus, nos recursos que vêm de Deus e não nos recursos que vêm do homem. A teologia, irmãos, da confiança, que nos leva a essa confiança, nos leva à confiança por meio da comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio dos bons exemplos. A vida cristã nos ensina, os modelos de vida, por exemplo, Davi foi usado por Deus para ajudar aqueles que não estavam com a confiança necessária. E muitas vezes nós temos no nosso cenário várias e várias pessoas que estão fracas na confiança com Deus. Não são poucas as pessoas que, às vezes,
vamos conversar e falar, a minha confiança com Deus está um pouco abalada. Mas eu quero que você saia daqui dessa noite de tal forma que você entenda que você pode ser instrumento de Deus para ajudar aqueles que estão com a confiança em Deus comprometida. Isso é fazer discípulo, isso é ser cristão. E isso pode acontecer a partir da nossa própria casa. Irmãos, a gente sabe como é que está a nossa casa. A gente sabe quem está andando com Deus e quem não está. A gente sabe no meio da parentela. A gente sabe, a gente faz de bobo para viver. Para dizer, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a gente sim. A gente sabe sim como é que está. Está orando, se não está, se está dando testemunho, se está naquela busca da presença de Deus. A gente sabe. E vez por outra, alguns de nós enfraquece. O pastor também enfraquece. Antes de sair de férias, o pastor ligou para mim, pastor, nem eu preciso falar com você. Fala, meu irmão, eu preciso. Marquei com ele um dia, fizemos uma live. Agora é live, né? Eu não estou aguentando. Estou fraco. Estou fraco. Irmãos, a gente tem que ter olhos para isso. Não olhos para julgar, mas olhos para ajudar. Davi foi um. Golias, afrontando o povo de Israel, um monstro, 2,90 metros, escudeiro dos filisteus, afrontando a Deus, afrontando Saul, afrontando o exército de Saul. Estava todo mundo com medo. Quem é que Deus usou para enfrentar e para encorajar aquele povo? Davizinho. O rei Ezequias, o povo de Deus também novamente sendo violentado, maltratado pelos filisteus. Deus levanta o rei Ezequias, que vai orar em favor do povo, vai buscar o Senhor, e Deus ouve a oração do rei de maneira tal que a oração ouvida faz com que o povo seja encorajado, e lá no contexto do Velho Testamento, Deus dá vitória para o povo hebreu. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo de número 27, quando ele estava em uma das viagens, no livro de Atos, diz que o navio passou por voragem no mar, tempestade, o vento bateu para lá e para cá, as ondas vieram, o capitão estava com medo, os tripulantes estavam com medo, toda a tripulação amedrontada. O apóstolo Paulo, estando ali, Paulo sobe num espaço e fala assim, gente, para. Paulo fala assim, gente, não é assim não. Abra sua Bíblia lá, em Atos, capítulo 27. Capítulo de número 27, irmãos, Deus está usando o apóstolo Paulo para encorajar. Mas Paulo, irmãos, é esse homem que já tinha sido encorajado pelo Senhor por muitas e muitas vezes. Eu diria que Paulo já estava no nível 3. E nesse nível 3, que é o nível de Abraão, esse Paulo está assim, pode acontecer comigo. Por isso que Paulo disse, olha, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, podem me separar do amor de Deus. Paulo é esse que já estava dizendo assim, olha, para mim, se viver é Cristo, morrer é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse Paulo já estava no nível 3. Esse Paulo, no capítulo de número 27 de Atos, a partir do verso de número 20, diz assim, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre grandes tempestades, dissipou-se afinal toda a esperança e salvamento. O povo já estava sem esperança, nós vamos morrer. Não tem salvação para nós. Atos 27, verso 20, não tem salvação. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, todo mundo já com fome, e gente com fome fica nervosa, né? Fica brava, gente com fome fica irritada, né? Gente com fome, marido com fome, coitado das donas de casa, meu Deus do céu,
o homem vira um troço, né? Eles estavam todos com fome, havendo todos estado sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem se atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, o que eles tinham que ter? O quê? Bom ânimo. Paulo está encorajando quem estava desencorajado. Paulo está dando uma palavra de confiança para quem estava sem confiança. Tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Deus falando com Paulo, Deus usando Paulo. E Paulo vivendo aquilo que o Salmos 23, 4 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O verso 4: ainda que o ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor estava com Paulo. E ali houve uma manifestação teofânica, uma aparição de um anjo, e deu uma mensagem para Paulo. E disse o texto: porque nessa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esse esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu a todos quantos os navegam contigo. Portanto, senhores, tende... Irmãos, o camarada estava pronto para chegar diante de César. Chegar diante de César é ser preso, ser julgado, para depois passar um tempo e para ser morto. E Paulo estava assim, encorajando quem precisava, sem medo da morte, confiante em Deus, cumprindo o seu ministério, ainda que soubesse que à frente teria dificuldades maiores. Mas esse Paulo, para mim, está dizendo que o Salmos 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Nível 3. Abraão, nascimento de Isaac, consagração de Isaac. Paulo, vários momentos onde a fé dele foi provada. Todos os direitos, como um romano, como um judeu, abriu mão de tudo por causa do seu Senhor, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Portanto, irmãos, isso traz para nós a ideia de que o Evangelho não é brincadeira, e vai muito mais além do que a gente pensa. As pessoas estão zombando hoje do Evangelho porque não conhecem o Evangelho. E não conhecem o Evangelho porque não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, não zombariam de Deus. E Paulo fala em Efésios: de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Irmãos, confiar em Deus nos trará grandes galardões. Hebreus 10, 35 fala assim: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, tem recompensa. Galardão é recompensa, é premiação. Me pergunta: pastor, mas o que é galardão? A gente sabe, do ponto de vista bíblico, que é uma recompensa maravilhosa, mas a gente não tem ideia. Até porque Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa inimaginável. Mas eu quero que você creia o seguinte: o negócio está lá e você pode tomar posse. Quando? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então não abandone essa recompensa. Por quê? Porque, primeiro, ela produz uma sensação de felicidade. O Salmos 44 fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor, a quem põe a sua confiança no Senhor, e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira.
seja, é bem-aventurado, é feliz quem põe a confiança em Deus. Mais que a gente tenha aí questões humanas e terrenas, a sua confiança deve ser em Deus. Segundo, não abandone a sua confiança, porque ela produz paz de espírito. Quando a gente confia em Deus, isso produz paz lá dentro da nossa alma. Como nós cantamos, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas porque eu confio, eu creio no meu Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Terceiro, não abra mão desse galardão. Por quê? Porque ele produz firmeza. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo de número 125, 11. Quarto, não abandone essa confiança, porque ela produz destemor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Não vou temer, não vou ficar com medo, porque a minha confiança é em Deus. Deus é a minha confiança. Não abandone essa confiança, porque ela produz proezas. Proezas. Salmo 60, verso de número 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Fazer proezas. Alguém pode pensar, mas pastor, fazer proeza é fazer macaquice? Não, não é fazer palhaçada. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens que estão aqui tocando canções de louvor ao nosso Deus. Louvo a Deus pelos diáconos, pela vida das crianças, dos irmãos que saem de casa para ver o culto. Gente, isso é proeza. Se andar por fé. Fazer proeza não é ficar no sapatinho aqui dentro da igreja. Não é isso. Fazer proeza e andar por fé. É crer no invisível. É ouvir o inaudível. Fazer proeza é você ter esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você está lá naquele ambiente terrível de trabalho, de família, mas você tem Deus. Você tem a palavra, você tem esperança, você tem confiança, e você toma decisões com serenidade, com firmeza. Você sabe onde Deus quer que você esteja, e mostra a diferença. José fez grandes proezas, Davi fez grandes proezas, Josué fez grandes proezas, Paulo fez grandes proezas. As proezas, irmãos, é viver tão simplesmente um evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que confia. E o meu desejo é que você tenha essa confiança. E que você saia daqui, desse tempo, fortalecido inclusive por participar da ceia do Senhor, sabendo que você não é qualquer um, que Deus te escolheu para viver essa vida de confiança e para praticar essa vida de confiança da presença dEle. Amém?